Boa noite, gente. Boa noite. Estamos começando aqui o nosso último debate dessa terça-feira gloriosa que tivemos hoje aqui na Feira do Livro. Um dia lindo. E eu queria convidar quem estiver por aí para chegar mais e se aproximar para ouvir aqui esses dois craques conversarem com o José Orenstein. Eu vou dar uma palavrinha rápida antes. A 451, né, que é a revista que deu um pouco origem a esse festival, sempre colocou a literatura infanto-juvenil como um pilar do seu projeto editorial. A gente considera que não só a produção brasileira é excelente e merece uma abordagem crítica, vamos dizer, igual à da literatura adulta, né, como também a gente precisa colocar o livro infantil dentro dos debates do Brasil, né, e isso está sendo feito de maneira incrível pela geração atual de autores brasileiros. Nesse sentido, essa mesa é importantíssima para nós, porque ela traz não só um cara que é um grande criador de livros para crianças e livros para crianças que adultos leem também com grande proveito e alegria, como também a estreia em livro infantil, salvo engano, é a estreia de um craque da literatura adulta, né? Então, a gente está promovendo, de fato, uma conversa entre a literatura brasileira para adultos e para crianças. Então, é com muita honra que eu chamo aqui ao palco o Sérgio Rodrigues. Seja bem-vindo, Sérgio, ao palco da Feira do Livro. Muito bem. Sérgio vai ser apresentado pelo nosso mediador. Poder tomar lugar aqui no sofá, por favor? Sim, o Reinaldo Moraes também quis tomar o lugar do mediador. Por favor. Tá. E eu chamo também o Daniel Condo. Daniel, grande craque da ilustração e do design. Seja bem-vindo. Daniel, que tem criado livros, cada um mais lindo que o outro. Então, vamos chamar aqui também para conversar com eles o José Orenstein. Seja bem-vindo, José Orenstein, que é jornalista, é podcaster. Ele teve uma atuação brilhante no Nexo Jornal e agora comanda a Trovão Mídia, que é uma das principais produtoras de podcasts no Brasil. Tem podcasts incríveis que foram... aquele do Alexandre de Moraes, né? Foi feito pela... Enfim, tem vários, né? Quer falar de algum projeto recente? Não, vamos falar com eles aqui. Então legal. Mas obrigado pela sua presença. Obrigado. E obrigado a vocês também. Eu queria, enfim, lamentar a ausência do Simas. O Simas também está nesse projeto editorial que eu esqueci de dizer, que é a inauguração de um selo editorial infantil na Editora Record, com o nome incrível de Reco Reco. E então o Simas, que é esse grande autor, né, que esteve aqui na Feira do Livro ano passado, ia voltar, mas não pôde. Então, mas estamos muito bem servidos aqui de convidados. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que está aqui. Vocês esperavam o Simas, mas estou eu aqui no lugar. Mas pelo menos vocês não pagaram ingresso, então está tudo certo. Eu sou botafoguense como ele, então estou representando aqui o Alvinegro. E falando de futebol, né, a gente está aqui no nosso Pacaembu, com dois craques, como eles vêm sendo apresentados, e, de fato, dois craques que estão estreando uma parceria. Dois estilistas, eu diria, de fino trato com a bola, como diria um cronista esportivo clichêsento e sem muito estilo, para desespero do Sérgio. Mas, enfim, de fato, a gente está vendo a estreia dessa dupla de altíssimo nível que está lançando esse livro, ABCXYZ. E está muito lindo, adorei. Mostrei para os meus filhos, de 7 e 4 anos, que adoraram. Enfim, e vai ser um prazer tocar essa conversa. Tem monitores aqui em volta que vão receber perguntas para a gente trazer mais para o fim da conversa. Se alguém tiver uma pergunta, é só chamar e mandar por escrito, né? E ao fim aqui da nossa conversa, os autores vão autografar livros, acho que por ali, né? Para aquele lá ali atrás. Então é isso. Estou aqui com o Sérgio Rodrigues, escritor, autor do maravilhoso O Drible, ainda na seara do futebol aqui, flamenguista, infelizmente, e de viva a língua portuguesa,
Viva a Língua Brasileira, desculpa. Em que ele fala muito de língua e linguagem, e que desfila esse talento também nas crônicas semanais na Folha, também falando de língua e linguagem, que é um pouco do que vai aparecer, acho que, nesse livro, na nossa conversa de hoje. E também com Daniel Condo, artista visual, ilustrador, autor de quase 100 livros. O mais recente deles é o Andar com Fé, com o Gilberto Gil, e aí fala um pouco dessas parcerias inusitadas, talvez, que ele anda fazendo, e muito incríveis. Eu também já tive o prazer de ler esse Andar com Fé com meus filhos, que adoraram. E também o favorito deles, dos meus filhos, que é o Domingo na Cozinha, que é um livro muito bacana. E aí eu queria começar perguntando para vocês como que nasceu essa parceria, né? Como que foi o encontro de vocês dois? Boa noite, obrigado a todos vocês pela presença, obrigado à Feira do Livro pelo convite para estar aqui, a 451, ao Paulo, é um prazer enorme, evento lindo, enfim, ao qual desejo o maior sucesso, e é um prazer duplicado estar aqui junto com o Daniel para falar dessa parceria. É um livro muito especial para mim, porque é um livro muito diferente, né? É o meu primeiro infantil. Espero que não seja o último, mas eu tenho filhos, né, que já não são crianças há muito tempo, já são adultos, mas desde que eles nasceram, aquele ritual de contar histórias na hora de dormir e tal, eu inventava muita história para eles, eu lia também, mas eu gostava de inventar, eu gostava de improvisar histórias para eles. E aquilo me despertou um desejo de fazer literatura infantil. Eu já era escritor, enfim, adulto, né? E nunca abandonei completamente esse desejo, mas nunca consegui realizar também. Alguma coisa me travava, alguma coisa me impedia de ir adiante. E eu acho, pensando agora, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que eu escrevo, eu acho que eu e muita gente, né, conversando com outros escritores, eu acho que isso é mais ou menos comum, eu escrevo coisas que eu gostaria de ler, né, e que não existem no mercado, então eu sou obrigado a escrever aquilo para poder ler aquilo. É um pouco, enfim, acho que é um pouco assim que funciona mesmo. E como eu não sou mais criança, eu não sei dizer exatamente o que uma criança gostaria de ler mais. A minha memória não é tão boa assim para saber o que eu, criança, gostaria de ler. Então, eu ficava um pouco sem régua, sem compasso, sem parâmetro, assim. E, ao contrário de muita gente, eu acho que escrever para criança é mais difícil do que escrever para adulto. Isso não tem nada de demagógico ou populista nessa ideia. Eu acho que realmente é mais difícil. Para um adulto, assim, eu não sei se é mais difícil para qualquer pessoa. Para mim, certamente é. Mas, enfim, isso mudou quando eu fui procurado pelo Daniel, por isso que eu queria que ele começasse a falar, porque a ação, o ato que deflagrou isso tudo partiu dele, né? Eu já era um grande admirador do trabalho do Daniel. O Daniel é um designer, um ilustrador, um artista gráfico dos melhores que nós temos, né? Brilhante. E ele vinha com essa bagagem de quantos? 580 livros já infantis, né? Um pouco menos do que isso, mas, enfim, é muito. E quando ele me propôs a gente fazer uma parceria, fazer alguma coisa juntos, né, tinha a ver com o meu trabalho com língua e com linguagem, que é o meu trabalho, talvez, principal como jornalista já há muitos anos, né? Eu tenho uma coluna sobre língua e linguagem na Folha de São Paulo há 7 anos, mas, antes disso, essa coluna passou por vários outros veículos. Então, já são 24 anos, 23, 24 anos, continuamente dedicados a esse tema, né? Eu sou jornalista, eu entrei nisso como jornalista e escritor. Eu não sou professor de português, eu não sou linguista.
o que eu faço é um trabalho de divulgação linguística, digamos assim, né? Mas é um trabalho que, de tanto ser feito, com tanta continuidade e tal, acaba, eu acho, atingindo uma certa profundidade abaixo da superfície, assim, mais, né? E eu acho que foi essa condição, digamos, de especialista nesse tema e tal, que fez o Daniel me procurar para falar, olha, vamos fazer uma coisa nessa praia da língua e da linguagem. E, evidentemente, é um tema muito rico para a criança, né? Muito rico para a alfabetização, para a educação, para... tem várias formas. Não sei se está claro, se o pessoal já viu, né? Mas é um alfabeto ilustrado, né? Só para mostrar. Ilustrado. Em que a cada, enfim, página eles vão falar disso, só para explicar para quem ainda não conhece o livro. Mas a gente, no começo, a ideia não era assim, vamos fazer um alfabeto, era vamos fazer um livro de linguagem. E aí a gente começou a conversar, e aí, vai, Daniel, continua que eu já falei demais. Então... Alô? Bom, queria agradecer também aqui, porque para mim foi emocionante reencontrar antigos amigos, né? O Paulo, companheiro aí de tanto tempo, né? Desde os tempos de COSAC, o Cassiano. Então, para mim, é um reencontro que, se a gente colocasse umas mesinhas, era só pedir a cerveja, assim, para continuar o papo. Então, obrigado, Paulo. Tintim. Agora não, depois. E o Cassiano também, que é o nosso editor do selo Reco Reco. Então, para mim, é um reencontro assim, de carreiras, e fico feliz de ver que a gente sobreviveu e resistiu até hoje, né? E o meu novo amigo, Sérgio. Por isso que eu pedi para que você começasse, Sérgio, porque eu não tenho esse registro de como começou a nossa parceria, né? Mas sempre fui um leitor, né, das colunas da Folha e acompanhava o Sérgio, admirava, falava assim, pô, um dia a gente tem que fazer alguma coisa juntos no campo da linguagem. E eu tinha um registro mais fantasioso do nosso encontro, né? Que a gente tinha se encontrado num festival internacional em Punta del Este, e no Portunhol Selvagem, né, a gente tinha pensado um livro. Mas que bom que se materializou hoje nesse ABC XYZ, que foi uma provocação, acho, do Sérgio, o meu pedido, assim, vamos fazer um projeto juntos. E eu lembro que logo no começo o Sérgio me mandou os primeiros esboços, assim, brincando um pouco com o Olipô, né, francês, que a primeira letra inicia, a segunda também pela mesma letra, e a terceira e a quarta, até onde o fôlego aguentar. Então, o Sérgio começou a me mandar algumas propostas que me pareceram inicialmente muito surreais, e por isso eu gostei tanto. Eu falei assim, olha, eu acho que aqui dá um jogo dentro de uma estrutura que eu não estou acostumado a trabalhar. E aí o meu desafio foi escrever graficamente esses pequenos poemas. Eu não sei se são poemas, né, Sérgio, ou verbetes, eu não sei como chamar a tua produção poético-literária aí, né? Eu não sei também, não. São verbetes, né? O A, o B, o C. Todas as palavras da letra A começam com a letra A, todas as palavras da letra B começam com a letra B. O Daniel mencionou o Olipô, que é uma referência, né? Um movimento de origem francesa, começou nos anos 40, se não me engano, Paulo, é isso mesmo? O Paulo é um grande especialista em Olipô, que propunha exercícios assim, né, de criar dificuldades para o texto. As palavras, por exemplo, um romance inteiro em que não existisse a letra A. Escrever um romance inteiro em que não pode aparecer a letra A. É um desafio, né? É um desafio arbitrário, meio gratuito, algumas pessoas consideram isso bobo, mas assim, a criação de obstáculos e de empecilhos é um grande estímulo para a criatividade também, né? Você acaba chegando a lugares em que você não chegaria se você tivesse completamente livre, né? Enfim, isso não é uma novidade exatamente, o poema com métrica não é outra coisa, senão uma restrição formal, mas o Olipô levou isso a extremos, né? Inclusive extremos de brincadeira mesmo, de jogo. A ideia do jogo sempre me agradou muito na literatura.
E aí eu propus ao Daniel que a gente fizesse esse alfabeto assim, né? Eu comecei a mandar o A, o B, o C já com os textinhos. E aí ele começou, que eu acho que é o grande pulo do gato do livro, incorporar a forma gráfica da letra na ilustração. Então, eu acho que se eu tinha um desafio difícil, o do Daniel era muito mais. Era muito mais. Eu acho que o formato que a gente encontrou é um poema visual, né? Porque ao mesmo tempo em que eu potencializo a linguagem do ponto de vista gráfico, eu dependo do texto para construir a imagem. Então, é uma fusão perfeita, modéstia à parte, né? Entre texto e imagem, que é o grande desafio do designer, né? De buscar que a ilustração, e do ilustrador e do artista, né? Que a ilustração não seja um apêndice do texto, né? E que ela tenha a mesma força e potencialize. Mas deixa eu mostrar uma imagem ali, Sérgio, porque senão a gente está falando sem mostrar. Eu acho que mostrando dá para realizar melhor, né? Então, a primeira letra, a letra A, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Andorinha abre asas, abrigo. Sempre começa com a letra A, e aqui a letra A ela forma um par de asas. E a letra A invertida aqui, e a letra A invertida é o bico dessa andorinha. Então, o livro, eu tento sempre jogar com não só a materialidade da letra, né, o desenho da letra, formando ao mesmo tempo um significado e sendo um signo gráfico, como o próprio livro, né, que no seu movimento de abrir e fechar, ele, de uma certa maneira, mimetiza uma asa batendo de uma andorinha. Então, o desafio foi justamente criar uma narrativa visual a partir de uma narrativa textual ou poética. Por exemplo, aqui na letra B, bum, 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 bomba, Beto batendo bumbo, né, que tem uma certa métrica e um ritmo, só que o B, aqui, ele é como se fosse uma onda sonora que se propaga pela página do livro. E o bumbo que o Beto bate são os batuques do bumbo, tudo com B, né? As baquetas do bumbo, né? E o B aparece nesse branco como se fosse uma visão superior da letra. Então, todo o livro ele cria esse desafio, e eu vou mostrar para vocês o que eu mais gosto, né? O segundo que eu mais gosto, que é aqui. Diante do desfalque de 2 dentes, diz Dudu desbocado, droga. É muito bom. Então, aqui, esses 2 dentes que faltam, eles são a letra D também, que não existe aqui. Então, a gente joga com espaço negativo, que você vê os dentes que faltam do Dudu são os dentes da boca que se abre. E assim por diante. Quando vocês virem o livro, estiverem tocando, manipulando, vão ver que cada página tem um desafio de criar uma imagem que dialogue com o texto intensamente. Mas, Daniel, como que foi esse processo, esse vai e vem, né? Você falou que primeiro o Sérgio mandou os textos e você criou em cima, mas teve voltas. Como que foi? Assim, quanto tempo? Ao longo de quanto tempo isso aconteceu? Foi muito rápido, assim, né, Sérgio? Acho que demorou muito mais para... Acho que o livro acontece em você antes dele se materializar, né? Então demorou mais tempo de diálogos e conversas, mas o tempo de elaboração foi muito rápido, porque a gente tem que encontrar o fio da meada, assim, né? E daí eu sabia que eu teria que trabalhar sempre com uma imagem gráfica que representasse a letra, e assim a gente foi costurando o livro, né? Teve um pouco de idas e vindas, mas não muito, porque tinha que aprimorar um pouco, né? Alguns verbetes estavam meio ruinzinhos, enfim. Qual que foi mais encrencado? Não, encrencado é o K, o Y, né? E o W, né? A gente até chegou a considerar a possibilidade de usar o alfabeto anterior à reforma, sem o K, o Y e o W. Mas eu achei que seria meio uma certa trapaça, né? Afinal de contas, o alfabeto oficial hoje inclui essas letras, então vamos nos virar, né? E a solução foi, no caso do W, foi usar o www, que é a rede mundial de computadores. Deixa eu mostrar ali, Sérgio. O K
O K é uma brincadeira com o erro de ortografia, né? E o Y eu acho que foi o mais difícil. Aí eu tive que ir para o Tupi. O Tupi, felizmente, tem muito Y. E ninguém pode dizer que não é uma coisa brasileira, tá certo? Aqui, como a gente resolveu o www, que foi usar as formas geométricas, né, o triângulo invertido, formando um W. Então foi uma saída gráfica, né? E uma festa de São João, né? Que está bem... É verdade, né? Está bem de acordo com o nosso momento. Para julho, né? Você falou do K, foi muito engraçado, porque eu mostrei o livro para minha filha de 7 anos, que está se alfabetizando, acabou de começar a ler e entrar no mundo das letras. E aí eu fiquei curioso, na letra K, ela parou, ficou olhando assim, e aí tem o KKK. E eu mostrei para ela, falei, filha, você sabe o que é KKK? Ela falou, risada, né, pai? Claro. Porque, enfim, já está nessa linguagem, embora ela não use o celular, até onde eu sei. E aí eu fiquei pensando um pouco como os livros, alfabeto, abecedário, vão se atualizando a cada geração, né? Um pouco tinha do Ziraldo, e agora começa a aparecer essas, enfim, palavras novas, letras, enfim, que são oficializadas. Quando vocês montaram assim, Sérgio, principalmente, como foi? Você estava pensando numa infância ou juventude dessa geração, assim? Eu acho que sim, né, Zé? Inevitavelmente, assim, você está escrevendo para o seu tempo, né? Eu acho que não é nenhuma coisa que precisou ser muito consciente. E, de qualquer modo, se eu tinha que dar conta de 3 letras que até uns anos atrás não eram consideradas como pertencentes ao alfabeto da língua portuguesa, o único jeito de fazer isso era falando do hoje, do agora mesmo, né? E eu acho muito legal. Acho que todo mundo escreve para o seu presente, se tiver sorte, para o seu futuro também, né? Porque a ideia é que as coisas durem um pouquinho, pelo menos, né? Mas o que você falou tem toda a razão. Acho que a gente tem que estar periodicamente atualizando essas coisas, como a gente tem que atualizar a tradução, né? Um livro do século XIX, em tese, ele poderia ter uma tradução para todo sempre. O livro do século XIX é o mesmo até hoje, né? Mas as traduções não são. Uma tradução dos anos 20 do Dostoiévski é praticamente ilegível para um leitor de hoje. Ele precisa estar, de vez em quando, sendo retraduzido, ele e todo mundo, né? Porque a tradução é uma conversa entre aquele autor e a língua de agora, né? Sempre. Então, ela envelhece, ela tende a envelhecer. E, voltando um pouco nas referências, né? Pensando também você, Daniel, o que estava na sua cabeça, assim, quando você começou a pensar nesse livro? Eu acho que eu queria potencializar o texto, e o recurso que a gente tem para isso é a poesia concreta, né? É a poesia visual. Então, pensar a letra como um desenho me ajudou muito a construir esse projeto, né? Então, o K poderia, no seu desenho, lembrar uma casa. O Z, no seu desenho, lembra uma zebra, né? Que vou mostrar aqui para o Z, né? A zebra. Então, se você colocar uma bolinha no cantinho do Z, ele pode virar uma zebra, com o desenho se repetindo, sendo duplicado ao infinito. Então, nesse sentido, eu entender e talvez tirar o significado da letra, tratando ela como um elemento gráfico, isso me ajudou muito a construir, né? E eu acho que os poetas concretistas fizeram muito esse recurso, né, no sentido de transformar aquele significado num signo visual que pode ser trabalhado sem as regras da gramática, né? Sim. Falando, o Daniel trouxe a zebra aqui, e tem um pouco a ver com a sua última pergunta para mim, que é a história da linguagem de hoje, né? O Z, o texto é zero zoação, zebra. Zarpas unindo. E a zebra está fugindo mesmo, tem um movimento aqui, né? Além de ter uma zebra, que bastou botar uma bolinha no olho para virar uma zebra,
ela tem são 2 páginas que têm um movimento muito acelerado, assim. E é uma linguagem que, assim, zero zoação, zebras, harpas unindo, há 30 anos atrás ninguém entenderia o que isso quer dizer, né? São modos de usar as palavras. Todas as palavras existiam, talvez, mas não usadas nesse sentido, né? Sim, interessante. Mas voltando também um pouco, que vocês falaram da poesia concreta, né? Na orelha do livro tem um recadinho bonito, né? Lembrando que este livro é publicado no ano não sei nem como dizer, no aniversário 93 de Augusto de Campos. E eu fiquei feliz. É uma pequena anedota minha que eu, quando estava no colegial, eu descobri Viva Vaia na biblioteca da escola. E aquilo me encantou, assim. E, ao mesmo tempo, eu lembro de levar para o professor de literatura o meu encanto por aquilo, e ele me falou, isso aí não presta. Porque vinha de uma escola bem uspiana, que um pouco colocava como menor essa poesia e enfim, a poesia concreta como um todo. Eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, Sérgio. Tem muita gente que ainda torce o nariz, um pouco nessa linha que você falou, de considerar como um jogo, ou às vezes até como algo mais comercial, mas eu acho que o poder que essa obra tem, em vários sentidos, em várias frentes, mas principalmente para encantar jovens, é fascinante. Está longe de ser algo menor, né? Com certeza, com certeza. Não, eu acho uma visão bastante tacanha de que a poesia concreta possa ser vista como menor. É uma sacada genial, né? Levada muito longe pelo Augusto, pelo Décio, principalmente. Eu acho que o Haroldo foi para um lado um pouco diferente, mais teórico e tal, muito bom também. Mas aquele exercício, naquela forma pura que eles fizeram, talvez tenha ficado datado, talvez tenha ficado preso não datado, mas preso no seu tempo histórico, né? E aí você pode falar, não deixou herdeiros, mas deixou herdeiros para burro, deixou sementes na obra de um monte de gente. Só que elas não estão mais usando aquele exercício naquela forma pura. Estão usando dentro de obras que incorporam outras dimensões narrativas e poéticas e tal. Mas eu acho que está longe de ser menor, eu diria até que é gigante. Gigantesco. Gigante, Legal. E, Daniel, você fala, em algum momento, descreve esse trabalho como um bonsai literário. Você pode falar um pouco mais dessa imagem? É porque eu acho que esse livro foi cuidado na sua pequenez, no sentido de uma pequena obra que a gente sabia que estava construindo, né? Não é um livro grandiloquente, assim, ele não é um grito. Ele tem um cuidado e um refino que eu me sentia um cortador né, tirando as pétalazinhas, assim, porque cada palavra que o Sérgio escolheu foi escolhida com esmero, assim, sabe? O Sérgio trocou várias palavras e melhorava e voltava. Então, a gente foi burilando nesse sentido uma pequena obra. A gente entende como uma obra porque teve nossa dedicação, nosso afeto, vamos dizer assim, e foi muito bem cuidado, porque esse tipo de livro nos permitiu dar todos os retoques que a gente quis, né? De escolher as cores, que foi um livro impresso em cor Pantone, de escolher os acabamentos, de fazer revisão de texto, até no momento que estava indo para a gráfica, eu tinha engolido uma frase do Sérgio da letra Q, a gente resgatou essa frase. Então, nesse sentido, não só na nossa concepção, como também na produção do livro como objeto, né? Eu tenho muito esse registro de tratar o livro como um objeto que você pode manipular e ter um afeto por essa pequena... Por isso que ele é pequenininho também, né? Não é um livro grande. Então, nesse sentido, é uma metáfora de um jardineiro japonês. Assim. O Daniel falou que eu ficava burilando, né, e trocando palavras até o final, e de fato eu ficava, mas ele ficava trocando cores. Eu trocava uma palavra, ele mandava de volta um outro arquivo, que as coisas estão todas diferentes. Ô, Daniel, não era azul, não era verde. Ah, não, agora é vermelho.
e tal. Quer dizer, o livro, eu só fui ver a forma final mesmo aos 45 do segundo tempo. E eu acho que isso foi um processo muito legal também. Isso é burilar, isso é decantar também, né? Se você pega a primeira versão do livro, já era, as ideias estavam todas ali, mas ainda não era o livro que veio a ser. Sim. Agora, como foi para você, né, escrever um livro para criança? Se é que você estava, de fato, com esse público na cabeça, assim, seu primeiro livro, enfim, categorizado como livro infantil, né? Teve alguma diferença? Eu acho que, assim, como eu falei, assim, eu acho difícil a ideia de escrever para criança, mais difícil do que para adulto, né? Eu não vi esse livro exatamente como em nenhum momento que eu estava escrevendo aquilo eu falei, isso aqui é para criança, né? Eu acho que eu acho que ele funciona muito bem para adulto também. Não vejo nenhum problema em um adulto pegar esse livro para ler e se divertir bastante, né? Eu acho que ele é um livro que tem certas características de jogo, de brincadeira, de jogo muito rigoroso, né? E de brincadeira, que tornam ele meio para qualquer idade mesmo, assim, sem nenhum... Parece discurso de vendedor, né? Um livro de 8 a 80 anos. Mas esse não é nem 8 a 80, mas, digamos, 5 a 500. Eu acho que funciona. Mas eu pretendo continuar fazendo livros. E eu acho que o próximo livro, talvez com uma dimensão mais narrativa, que a gente já começou a pensar e fazer, aí sim eu vou ter que me defrontar com algumas questões de estar escrevendo para uma determinada idade, né? Isso inclui escolha de palavras enfim, escolha de temas, né, de abordagens, certas coisas que você não pode dizer. Os meus livros adultos são todos eles bastante adultos, eu diria. Os meus filhos, quando eram pequenos, eles não tinham autorização para ler aquilo. Não que eles quisessem especialmente ler aquilo, mas, enfim, se eles tivessem tentado, eu teria impedido. Então, assim, eu vou ter que me conter em vários dos meus impulsos mais escabrosos. A mesa do Reinaldo, agora anterior, dava uma ideia um pouco do que pode rolar ali. Mas nesse livro, eu acho que como ele já tinha a sua própria proposta muito, muito delimitada, né, essa questão não chegou a se colocar muito, para mim, pelo menos. E para você, Daniel, existe isso de desenhar para criança ou você não pensa nisso? Talvez no começo da minha carreira eu desenhasse para crianças, né? Porque eu ilustrava um texto com uma figura que representasse um determinado universo de signos, assim. Mas atualmente eu tenho feito livros ilustrados e tenho buscado que ele seja mais universal mesmo, no sentido da apreensão que um triângulo pode ser apreendido por uma criança de uma determinada maneira e por um adulto de uma outra. Ou seja, uma criança pode ver 3 triângulos juntos. Para o adulto pode significar WWW. Então, eu vejo que os signos gráficos eles têm uma ambiguidade que pode funcionar muito bem quando você está se propondo a transmitir algum conteúdo, alguma linguagem, ou estabelecer algum diálogo com esse público. Então, acho que, atualmente, os meus livros são livros ilustrados que podem ser lidos por crianças também, né? Eu tenho gostado mais de fazer, dentro das parcerias, estabelecer narrativas visuais potencializando aquele conteúdo. E eu acho que esse ABC que a gente fez tem uma coisa muito provocativa, porque você pode ler e falar assim, mas isso eu teria feito. Então, o livro ele tem uma provocação nesse sentido, né? Que, ao mesmo tempo, pode ser muito acessível, mas, ao mesmo tempo, numa leitura mais aprofundada, você pode ver que tem uma grande sofisticação nessa simplicidade, né? Por exemplo, a zebra, como o Sérgio falou, tem a duplicidade da letra Z. A gente está falando de futurismo italiano, em algum momento, né? Mas pode ser simplesmente uma letra Z. Então, nesse sentido, o livro pode dialogar com vários públicos e vários recortes aí, né?
Sim, mas eu acho que tem uma coisa interessante também, que a gente até estava falando um pouco antes, de não subestimar, né, a criança. Às vezes, você coloca a coisa ali e mantém o rigor, mantém enfim, a complexidade da coisa, não esperando nada do que vai acontecer, mas simplesmente confiando que a criança vai trazer novos sentidos, né? Eu acho que, ao mesmo tempo em que hoje a gente muitas vezes se policia quando vai falar com crianças, porque, enfim, uma série de questões vem emergindo legítimas sobre, enfim, injustiças, desigualdades que eram acobertadas de alguma forma. Hoje a gente também, enfim, não pode subestimar, né, as crianças e se policiar demais para não, enfim, é isso, achar que ela não vai compreender ou não está apta a captar. Você concorda com isso, Sérgio? Concordo. Acho que a gente está vivendo um momento interessante, né, de reavaliação de várias coisas, de desnaturalizar, né, um monte de preconceitos que estavam ali cristalizados na linguagem e tal. Eu acho isso não só legítimo, como necessário e bem-vindo, né, portanto, mas eu acho que tem um risco de passar do ponto, né, de tentar tornar a literatura um negócio ascético, inofensivo, sempre muito construtivo, sempre com uma moral da história e tal, que é uma posição muito conservadora, na verdade. A gente vai acabar caindo num extremo igualmente perigoso. Quer dizer, uma coisa é você tentar desnaturalizar preconceitos, a outra é você cair num preconceito oposto. Quer dizer, você vai estar subestimando a inteligência das crianças. Se você cria, por exemplo, um personagem que é meio canalha, que fala coisas canalhas, isso hoje corre um sério risco de ser vetado. Vetado tanto numa autocensura dos autores, como ao chegar na editora por um leitor sensível, que é uma figura que hoje, enfim, né, tem uma posição de importância crescente. E você parte do princípio de que o leitor é incapaz de perceber que aquele personagem canalha diz coisas canalhas porque é um canalha. E os canalhas existem no mundo, né? Então, para contar histórias, a gente precisa também falar dos canalhas. Então, acho que tem um certo perigo da gente ver a literatura como um lugar em que a elevação moral do leitor é o ponto mais importante. Não é, nunca foi e eu acho que nunca vai ser. A literatura não é isso. A literatura é o terreno da liberdade absoluta em que a linguagem é posta à prova e se renova, e se suicida, e renasce. É para isso que ela serve. Ela tem risco, ela tem perigo, e ela tem excitação, ela desafia o leitor, ela incomoda a gente, né? E ela pode incomodar a criança também, né? Os contos de fada, eles nascem de histórias aterrorizantes, terríveis, terríveis. As versões que nos chegaram já são muito atenuadas, né? Aquilo está lidando diretamente com os medos, os pesadelos mais escabrosos, sim, de uma criança. Por quê? Porque existem esses medos e esses pesadelos dentro das pessoas. E esse risco não é só para a literatura infantil, não. Eu acho que a literatura adulta está indo por um caminho semelhante hoje. E a gente precisa tomar um certo cuidado para não se tolher e não acabar tirando a potência, já que a gente está falando tanto em potência, né? Eu acho interessante o Daniel falar tanto em potencializar, porque o que eu mencionei aqui hoje, o movimento Olipô, ele significa oficina de literatura potencial, né? A ideia do potencial está muito presente nessa mesa. Interessante. Eu acho que um outro ponto também interessante dessa parceria é a figura do ilustrador vir para frente, né? E ser um autor também, que é algo mais recente no nosso mercado e acho que no mundo inteiro, né, Daniel? Se você pudesse comentar um pouco disso, acho que você pegou essa transição
em que a ilustração vinha depois a serviço do texto, e agora se está, né, como vocês escreveram bem, vocês estão criando juntos, né? Eu acho que atualmente tem isso, muito em função do uso da tecnologia, né, e de também, acho que a nossa cultura ficou mais visual nesse sentido, né? A gente consome mais a imagem e não só o texto lido, né, o texto como a gente consumia. Estamos falando de 20 ou 30 anos atrás, né? Hoje em dia tudo é visual, a comunicação se dá muito por uma linha direta, assim, né, com menos fronteiras assim da palavra escrita, e eu vejo isso se refletindo também na literatura infantil, principalmente. Você vê hoje, como, por exemplo, a Feira de Bolonha, na Itália, que é uma feira de literatura infantil, é uma feira de ilustração. Os ilustradores são os protagonistas dessa feira literária, desse evento. E existe um mural dos ilustradores, que é um painel de, sei lá, de 20 e poucos metros, só cheio de desenhos. Então eu vejo que tem um protagonismo da ilustração no sentido de estabelecer narrativas de imagem para os livros. Tem o livro-álbum, né, que a gente vê muito livro-álbum. Até o Paulo participou do famoso Tibum, que foi um livro que a gente criou na COSAC, que era um livro sem palavras, que a gente falava, e o autor? O autor nada, né? Porque ele era um nadador, então a gente fez essa brincadeira, mas ele contribuiu com o seu repertório ali, mas foi um desafio na época. Foi um livro que depois foi premiado na Feira de Bolonha, em 2009, como menção honrosa na categoria que ele participou, porque a gente já estava experimentando o protagonismo da imagem frente à palavra, assim. E a COSAC acho que foi muito marcante nesse momento, não só tratando o ilustrador como um protagonista da obra, mas também nos contratos mesmo. Então, os contratos agora eram celebrados em meio a meio entre o autor do texto e o autor da imagem. Então, a gente tem 2 autores no livro, né? E eu acho que isso, de uma certa maneira, impactou também como o mercado celebra contratos. Eu, por exemplo, todos os contratos que eu celebro é nesse modelo que foi criado há 20 anos atrás, ali, com as pessoas discutindo ainda sem entender muito bem, né, Paulo, o que era aquilo, como assim, por que a editora não paga mais, né? Enfim, aquela matemática editorial. Mas, no final, acabou que se estabeleceu para livro infantil ilustrado. Hoje é uma regra mais ou menos comum no mercado, que tem 2 autores, o autor de imagem e o autor de texto, né? Acho que, nesse sentido, foi a grande revolução que a tecnologia trouxe. E aí, dá para dizer que você vê mais ilustradores propondo, né, livros, ou ainda parte muito do autor, né? Porque a gente tem ainda também, pensando no universo infantil, né, muita referência da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, desses nomes que partem, às vezes, mais do texto, assim. Você sente que isso está mudando? Médio. Eu sinto assim, a gente está trabalhando com determinada faixa de mercado, né? Vamos dizer assim, o mercado, não sei se o termo seria certo, mas a elite, né? Mas existe o mercado B, C, D, E, que se produz de tudo que você possa imaginar, sabe? Desde livros que você olharia e falaria assim, que livro ruim, mas é um livro que está se produzindo. Talvez a gente tente tratar a literatura como arte, nesse sentido, né? Que ela não tem um propósito, né? Talvez esse livro aqui, ABC, XY, seja pura fruição. Você abre o livro para, né, ter um prazer estético, mas ele não está te propondo a nada. Não tem um caráter instrumental. Aprenda a respeitar os mais velhos. Aprenda. Não, é uma brincadeira. E eu acho que, né, nesse sentido, a gente chegou no que a gente queria, né, Sérgio? Que fosse um objeto lúdico e experimental também, né? E que bom que o Cassiano topou, né? Fico feliz se ele estiver aí. Você chegou, Sérgio, a pensar nisso, assim, num leitor típico que esteja aprendendo o alfabeto, assim? Não. Não. Não.
Eu acho que pode até funcionar para isso, né? Mas a ideia era, a gente partiu de uma ideia de muita liberdade mesmo. Assim. Como eu falei, eu não sei nem se eu estava escrevendo para criança exatamente, né? Eu sei que era um alfabeto, que o alfabeto, por definição, é usado no ensino, enfim, básico, né, na alfabetização. Mas, fora isso, eu acho que a gente estava criando um jogo de linguagem textual e linguagem visual, um casamento muito profundo de linguagem textual e visual. É um livro profundamente ligado à língua portuguesa, é um livro intraduzível, né? Não tem como traduzir esse livro. Você pode adaptar, talvez, para uma língua neolatina, talvez funcione em espanhol, né? Trocando, como é que é? A andorinha pelo albatroz, né? Mas, enfim, vai encontrar alguns obstáculos, né, para fazer essa adaptação. Por que ele é um livro intraduzível? Porque é um livro profundamente ligado à língua em que ele é escrito, né? A coisa do alfabeto amarra ele muito firmemente na língua. O que eu considero digamos, uma qualidade dele, né? A melhor poesia tende ao intraduzível, né? Quanto mais uma poesia ligada à substância daquela língua, mais intraduzível ela será, né? Então, eu não estava pensando em nenhuma criança se alfabetizando, pois talvez até devesse, né? Mas não. Bacana. Vocês querem ler algum trecho, alguma letra que... Qual é a sua preferida, a sua Daniel? preferida, Daniel? A minha preferida é da zebra, mas essa eu acho muito feliz a resolução, né? Goiabada gostosa, gengiva grudenta. Então, o G verdinho ele tem o formato de uma goiaba, né, com uma folhinha amarela, e a gengiva grudenta, como você ficaria com a gengiva comendo uma goiabada. E o G, ele, de uma certa maneira, mimetiza os dentes grudados entre si. Então, eu gosto muito desse. Não sei se você quer ler algum, Sérgio, para... Né, Deixa algum bom para mim aí. Vou deixar o da... Aqui o da letra K, né? Casa com K, KKK. Quando, camarada? Já uma liberdade totalmente livre, né? Que o Q assume até uma coisa interessante, né? Do fonema, que o Q vira K no quando. Então, a gente fez também um jogo gráfico aqui, né? Que luar lança listras lindas, lar luminoso. Essas linhas formam uma casa. Uma casa meio iluminada. Aikai, né? Hã? Meio Aikai, isso, né? Legal. Quer ler alguma aqui, Sérgio? Tem que ler e mostrar para... Eu queria, já que a gente estava falando aqui de ser infantil ou não ser... Bom, primeiro, o Jota, né? Eu acho que o Jota é bem emblemático. E eu que escrevi um livro que fala de futebol, não podia não ter aqui um futebol também. Então, tem um campo de futebol aqui, na letra J, com o texto Júlia joga jogo joia, Janaína joga junto. É um futebol feminino. Futebol feminino, né, que é outra coisa bem atual, né. E o Daniel fez um campo de futebol mesmo. Agora, eu queria mostrar um que me parece, talvez de todos, seja o menos infantil, porque, eu não sei, mas assim, é aquela história, eu acho que a gente não deve subestimar a inteligência das crianças. Elas são muito mais inteligentes em alguns aspectos do que nós, né? A letra E tem um jogo de espelhos alucinante que o Daniel fez, e o texto é: enquanto ela era eu era ela. Entendeu?
a letra E está em positivo de um lado e em negativo do outro, as letras estão de cabeça para baixo na página da direita. Eu não sei se alguma criança vai entender exatamente isso, mas eu também não entendo muito bem, então tudo bem. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da plateia sobre, se vocês puderem comentar, principalmente você, acho, Daniel, sobre o envolvimento na parte gráfica, nos processos de impressão e design, e o quanto isso também influencia na hora que você está compondo uma obra dessa, né? É bem interessante essa pergunta, porque todo o meu trabalho com design gráfico está muito relacionado ao produto final. Então, assim, eu sempre quero um livro capa dura, eu sempre gostaria de uma cor Pantone, e sempre gostaria de um papel especial. Acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com artes gráficas, ver o livro materializado da melhor maneira possível, né? Com algum recurso gráfico, né? Por exemplo, esse aqui, a gente conseguiu o que se chama de orelha dupla, né? Que ele tem uma orelha que se abre assim, e no seu verso também se abre. Então, o livro, eu gosto quando você consegue fazer a mesma brincadeira textual e de imagem visual com o objeto. Então, isso aqui, para mim, significa explorar ao máximo as potencialidades, de novo, né, os recursos da indústria gráfica, né. Nesse caso, a gente conseguiu imprimir em cor Pantone, tem um certo relevo na capa, que se você tocar, você sente que as letras estão em relevo. E tem essa orelha grandona, que eles chamam de orelha máxima, e só faltou a capa dura. Né? Legal. E acho que você podia comentar um pouco também da tipografia, né? Você que criou, né? E esse é um lance para os designers, né? Um grande feito você criar a sua própria tipografia. Eu acho que uma das coisas que todo designer tem muito tesão de fazer assim seria a sua própria tipologia. E essa tipologia nasceu sem intenção de criar um tipo, né? Porque eu estava pensando assim, eu não quero usar na capa do nosso primeiro livro uma letra, uma helvética. Não que eu não goste da helvética, eu gosto muito, mas eu queria que fosse uma coisa muito original. Eu falei, bom, só posso fazer então o desenho de um ABC eu montei uma malha gráfica e desenhei ABC. Aí o Sérgio falou assim, não, mas eu acho que tem que ser XYZ. Eu pensei, putz, vou ter que desenhar um X, o Y e o Z. Aí desenhei. Aí eu falei, bom, já que eu fiz as 6 primeiras, eu vou fazer as demais. E daí eu criei toda essa tipologia aqui, né? E em homenagem ao nascimento da editora, Reco Reco, eu batizei essa fonte de Reco Reco. Então, foi criada uma fonte para este livro. E é uma fonte que está disponível gratuitamente para quem quiser usar e abusar, né? Está aqui. Ela tem todo um desenho, ela é uma fonte de verdade, tá? Não foi. Ela pode ser usada e fica disponível para quem quiser. Como que é criar uma fonte assim? Tem uma série de especificidades, né? De espaçamento e de aplicação. Se puder dar um para gente que é leigo assim, acha que é meio simples, né? Eu vou simplificar um pouco, assim, para não entrar numa coisa muito técnica, mas você escolhe determinados eixos que definem a abertura lateral, vamos assim, o diâmetro não, a altura vertical e o espaçamento entre as letras, dependendo se a letra O tem um espaçamento diferente da letra I, para que na composição ela sempre fique harmônica. Então é um cálculo complexo, assim, mas possível de ser realizado, né? E todo ele foi feito usando basicamente ângulos de 45 graus e 90 graus. Então, foi relativamente simples nesse sentido na sua execução. Inclui, quando você cria uma fonte, inclui criar ponto, 2 pontos, vírgula, essas coisas também? No caso da nossa, não, são só as letras, né? A gente chama, é um display, né? Ou seja, letras que têm a função de
serem visíveis como um signo gráfico. Mas, obviamente, quando essa fonte for usada comercialmente... Para compor textos e tal. Para compor textos. Se bem que o nosso nome está composto na fonte, né? Aqui é a fonte que eu desenhei. E vai ser a fonte da Reco Reco oficial? Não. Se eles quiserem, pode ser. Mas não, a Reco Reco já tem sua própria tipologia, né? É um tipo humanista aqui, né? Mas fica à disposição, né? Uma fonte criada para simbolizar o nascimento desse selo da Record. E vocês falaram aí que já estão pensando em mais livros? Podem dar mais uma palhinha, assim, do que vem? Não. Não, a gente está pensando em outros livros nessa praia da linguagem, né? Já tem algumas coisas um pouco mais amadurecidas, outras menos, mas eu não sei como é o Daniel em relação a isso, mas eu não gosto de falar de livro que eu estou para fazer, porque não é nem superstição, não, é que toda vez que eu falei, eu não fiz. Então, eu acho que para fazer, eu preciso não falar, sabe? É como se gastasse assim, uma certa dosagem de libido que você precisa para fazer aquele negócio. Se você começar a falar muito, você já gasta ali na mesa de bar, né? E acaba não fazendo. Muito bem. Então, eu gosto de guardar uns segredos. Assim. Eu acho assim que a gente tem muitos projetos e muitas coisas são conversas que não prosperam. Então, é melhor ver o livro pronto, né, do que falar de livros que podem ser, né? Então, pensando no pronto aqui, pediram, por favor, para vocês lerem a letra Q. Alguém? É o queijo. Eu posso perguntar quem foi que pediu para a letra Q? Alguma razão especial? Não, mas o que sabe que não é tão difícil? Não, o que saiu mais ou menos fácil. Quindim quentinho, queijada, quebra-queixo. Quem quer? Quiçá queria queijo? Aí é Vai lá, explica aí, Daniel. Eu acho que o que, né, a letra, ela é protagonista da página da esquerda, mostrando o texto que circula, e depois ela se torna o buraco do queijo. E aqui é meio que uma panela também, uma panela vista de cima, né? Uma panela que está cozinhando o quindim, o quentinho, o queixo, a queijada e o quebra-queixo. E como que a gente falou de queijo, não dá para não falar de rato, né? Que eu deitei esse R aqui e ele se tornou um rato rude que rói rindo. É o Robervaldo. Revoltante. Robervaldo, rato rude, rói rindo. Então, o R virou rato. O R deitado, ele é um ratinho também. Então, essa brincadeira permeia todo o livro, né? E as letras se conectam de maneira não intencional na letra seguinte. Essa do rato saiu sem querer. Sim. A gente tem que contar com a sorte também. Legal, gente. Acho que a gente vai chegando perto do fim. Os autores vão estar ali naquela tenda para... Oi? Na tenda da Dois Pontos, da livraria Dois Pontos, assinando aí seus livros, o ABCXYZ e acho que outros também, aqui, Vida Futura. O que aparecer a gente assina. Você acabou não falando da Vida Futura, que é o meu romance mais recente. Acho que vai estar disponível também. Sim. E também os do Daniel. Esses são duas parcerias aqui. Na verdade, uma parceria com o Gilberto Gil. No primeiro é o Andar com Fé, que é uma campanha agora que, inclusive, está acontecendo no shopping da loja Dengo. E o Nós a Gente, que foi a penúltima turnê do Gil, que agora vai fazer a turnê de encerramento da carreira, né? Então, Nós a Gente,
que ele fez com a família, e virou o seriado da Amazon, e o Andar com Fé, que é a canção icônica. Bacana. Obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado. Sei lá, é um vazio